Um dia a Rebeca engravidou-se, depois de 20 anos que o esposo orou por ela. E ela engravida de gêmeos, primeiros gêmeos da história. Dá para mim um pouquinho de retorno no altar. Primeiros gêmeos da história. Rebeca engravida. E a Bíblia diz que os meninos estão brigando no ventre. Estão brigando no ventre. Nunca se ouviu falar sobre gêmeos. Então essa mulher não sabe o que está acontecendo. E ela vai falar com o Senhor e diz: Deus, por que comigo é assim? Por que esses meninos estão brigando? O que está acontecendo comigo? Aí Deus vai dar uma resposta a Rebeca e diz assim: 2 nações há no seu ventre. Rebeca vê filhos. Deus, nós estamos vendo uma igreja. Deus, um campo. Eu não sei se você está no mesmo culto que eu, mas eu quero que você amplie a sua realidade sobre o que Deus tem para nós. Pare de enxergar Deus com base no que você planejou para você. Comece a olhar com a ótica de Deus. Você queria filhos, Deus queria nação. E quando o seu projeto alinhasse ao projeto de Deus, Ele concederá aquilo que você está almejando. Eu preciso, na noite desse dia, ser boca de Deus sobre algumas pessoas. Até porque quando Deus fez uma promessa, não fez com base em seu potencial. Um dia eu estava em um culto pentecostal, Deus levantou um profeta que veio marchando. E ele veio na minha direção, botou a mão no meu ombro e começou a falar umas profecias. Pastor Carlos, era tanta coisa que se Deus cumprir a metade, eu estou bem demais na foto. Era muita coisa. E aí o profeta foi entregando, acabou a profecia. Eu sentado de um lado de um amigo, e vamos ser verdadeiros, tem amigos que é bom nem sentar perto quando Deus falar com você. Sentei do lado de um amigo e ele disse assim: Rogério, tem gente que brinca com profecia, né? Eu disse: é? E eu nunca, a minha mente não tinha malícia que a dele tinha. Eu disse: é verdade, irmão. Tem gente que brinca. Pô, mas por que você está falando disso? Ele disse: você viu que o profeta te entregou? Eu disse: vi. É forte, né? Ele disse: é, mas vamos ser verdadeiros, isso nunca vai acontecer com você. Se eu analisar o contexto, até entendo o que ele disse. Não era uma maldade, era só uma falta de perspectiva. Eu olhei para ele e disse: sabe por que Deus falou comigo e não falou com você? Ele disse: por quê? Eu disse: porque Deus não precisa que você acredite no que Ele falou comigo. Ele só precisa que eu acredite no que Ele falou. Eu não sei se você está no mesmo culto, mas eu vou lá. Deus não precisa de plateia para profetizar acerca de você, pastor. E Deus, deixa eu te dizer uma verdade, Ele estava analisando a minha realidade, Deus profetizando o meu futuro. E deixa eu dizer, Deus não depende da sua boa fase para fazer nada. Não, Deus não depende de quantos diplomas você tem. Deus não depende de quantos idiomas você fala. Deus não depende, aleluia, do carro que você dirige. Deus não depende de quanto você tem na conta. Deus não depende da cor do teu passaporte. O Deus que eu estou pregando é Senhor de tudo. Quando Ele libera uma palavra, não as faz com base em quem você é, Ele as faz com base em quem Ele é. Todo dia, irmão, alguém diz: pastor Rogério, é possível viver promessas de Deus? Claro, porque Deus, quando promete, não faz com base em quem eu sou. Ele olha para mim e sabe da incapacidade que eu tenho de gerar qualquer coisa, mas quando Ele prometeu, Ele não olhou para mim, Ele olhou para Ele e disse: Rogério, não pode, mas eu posso. Rogério, não, eu estou esperando você. Uma mão para cima é pouca. Levanta logo isso, levanta essa mão aí. Levanta. Você não tinha condições de nada, e ó você aqui, ó. Tinha sentença determinada, e ó você aqui, ó. Casamento falido, e ó você aqui, ó. Ministério infrutífero, e ó você aqui. Deus, quando prometeu, não estava olhando você, estava olhando Ele. Meu problema é que quando Deus me promete, eu vou tentar sempre encaixar o que Deus está falando à realidade que eu vivo. Quem nunca fez, dê a primeira pedrada. Deus promete algo, pastor Carlos, e eu vou tentar encaixar o que Deus está falando à realidade que eu vivo. Um dia Deus falou comigo assim: vou providenciar uma quantia. E eu logo penso: quem é que eu conheço que tem dinheiro? Se fosse nos dias de hoje, eu ia pensar no pastor Carlos. Percebe, pastor? Eu não ando profetizando dinheiro fácil, não. Depois dá até uma oferta.
Hã? Deus diz, vou abrir uma porta e você vai pensar em quem é dono da porta. Oh. Está na hora de você parar de se concentrar no desfecho para se concentrar na viagem. As coisas só vão acontecer. Não é, escuta, as coisas só vão acontecer. Não é quando você, aleluia, recebe a promessa, mas quando você se torna a pessoa capaz de receber. Deus chamou um menino, 17 anos, e disse assim, colocou diante dele uma visão, pastora Fátima, sol, lua e estrela. E a visão, tudo se inclina ao dele. Da outra visão, molhos se inclinando ao seu. Quem é esse rapaz? José. Pastor, Deus deu uma visão para o rapaz. Só que o José que recebe a visão não é o José que senta no trono. Vou dizer isso outra vez. O José que recebe a visão não é o José que senta no trono. Há uma lacuna de personalidades entre eles. Eu vou dizer para vocês, fácil. O José que recebe a visão, capítulo de número 37, é o José querido do pai. O José que recebe a visão é o José preferido de Jacó, que tem a antipatia dos irmãos. Sabe por que José era conhecido? Sabe pelo que José era conhecido pelos seus irmãos? Por aquele que entregava os irmãos. E a esse menino que cagueta os irmãos, Deus dá um sonho. Mas projeto, Deus só dá a homens. Meninos recebem sonho, propósito, só homens. Imagine, olha para mim. Imagine, se o menino que recebe sonho de ver sol, lua, estrela se inclinando, senta no trono. Os irmãos estariam perdidos. Por quê, pastor? Porque ele tinha má fama de entregar os irmãos. Quando José senta no trono, que os irmãos descem lá para o Egito para encontrar José, José diz assim, Deus me enviou adiante. Não tenho medo porque eu não vou fazer mal. Para a preservação da vida eu estou aqui. Um menino que entregava irmãos está dizendo, eu vou proteger vocês. Não, eu não sei se você está no mesmo culto que eu, mas tem gente me ouvindo aqui que só vai viver grandes propostas de Deus quando entender que sonho Deus te deu, mas o propósito, o projeto, o trono só vem quando você se transformar na pessoa que Deus quer que você seja. O grande problema é que tem muito menino tentando viver projeto quando devia estar só sonhando. É por isso que ele é pedra no sapato de muita realidade. Era para estar sonhando, está querendo projeto. Quando você se transformar em quem Deus pode confiar propósito. Oh, glória a Deus. Faraó sonha. Vou dizer de novo. Quando você se transformar em quem Deus pode entregar propósito, Faraó sonha. José ficou 2 anos debaixo da prisão, 2 anos debaixo do palácio sem acessar o palácio. Por quê? Porque o José que revela sonho dos padeiros e copeiros é o José que diz, fala de mim. E enquanto você não aprender nada, vai permanecer na prisão. Tem gente me ouvindo aqui, pastor, que precisa acessar novas realidades. E como é que ele vai fazer? Deixando de ser menino para se transformar em homem que vive propósito. Capítulo 4. Abraão tem um perfil. E eu quero dividir com vocês em rápidos momentos. Qual é o perfil, pastor? De homens que vão viver grandes projetos. O texto diz que esse Abraão, em esperança, crê contra a esperança. Vou dizer de novo. Em esperança, crê contra a esperança. Anote, por favor. Em esperança, crê contra a esperança. O que isso significa? Que existem 2 esperanças no texto.
A esperança que o rapaz que recebe uma promessa tem e a esperança que nutrem acerca dele. Irmãos, Deus está falando para um senhor de 75, casado com uma senhora de 65, que ele ia ser pai de uma nação. Há uma esperança que surge com a promessa. Aí ele junta a sua senhora, junta as suas coisas, Ló decide junto e ele sai. Imagina o burburinho. Qual é, pastor? Abraão ficou maluco. Casado com essa mulher a vida toda, agora tirou ela daqui, vai para uma terra que ele não sabe, para gerar filhos que ele não pode. Vou dizer isso de novo. Abraão ficou maluco. Vai pegar essa senhora daqui, vai levar ela para uma terra que ele não conhece, para gerar filhos que ele não pode. Essa é uma esperança, Luiz. Alguém nutriu. Alguém está fazendo leitura. Ei, parece que não, mas alguém está fazendo leitura de você. Estava ruim aqui na Galileia, central de Minas. Foi lá para os Estados Unidos, vai arrumar nada. Estava tudo bem aqui, morando em Jataí, Goiânia, Goiás. Aí saiu de Jataí e foi lá para Salisbury, vai arrumar nada. Esperança. As pessoas vão fazer leitura da sua realidade. Mas você não é movido pelo que dizem. É movido... Aí já tem um tempinho que você está aqui, parece que tomou uma decisão errada. Aí Deus vai fazer uma fala, porque Abraão me dá uma aula. Não é Deus que fica massacrando a consciência de Abraão, dizendo crê. O texto diz que ele creu. E crer é um estado evolutivo. A gente começa de um jeito. E a gente vai se agigantando. Porque fé é desenvolvimento cristão. A gente começa de um jeito e a gente vai se agigantando. Nossa geração e a geração que eu estou pregando nesses últimos 2 anos da minha vida ainda não aprenderam qual é o poder disso. A gente começa de um jeito e a gente vai se agigantando no processo. Como é isso, pastor? Tem gente que ele é capaz de sair da igreja porque alguém falou uma palavra que ele não gostou. Sabe por que ele é assim? Ainda é menino de fé. Tem gente que é capaz de desviar da igreja porque a porta que ele queria não abriu. Sabe por que ele age assim? Ainda é menino de fé. Mas já parou para pensar que em dado momento não existe a opção de voltar, não existe a opção de desistir, não existe a opção de desviar. Não, vai passar tempo e a gente aqui na igreja, estamos numa família que não é crente, alguém diz, o único crente da família é fulano, não sei por que continua. É porque em dado momento a fé amadurece e não tem nada que arranque a gente do processo. A gente amadureceu, cresceu nisso. Sabe o que Abraão me ensina? Que ele aprende a fé dele e cresce. O único meio de mudar as esperanças que nutrem acerca de nós é agigantando a fé. Você precisa crer mais do que o contrário. Você precisa acreditar mais do que andam falando. Você precisa acreditar mais do que andam duvidando. Você precisa acreditar mais do que andam implantando sobre a tua vida. Pastor, ninguém acredita em mim. Não é sobre o que as pessoas acreditam. É sobre o que você acredita no Deus que te chamou. Você precisa crer mais. Minha oração nesses últimos 2 anos é que Deus levante uns malucos da fé. Sabe aquela fé de doido? Por um tempo, pastor Caio, eu achava que ter fé de doido era coisa de doido. Hoje eu sinto uma falta dela porque está todo mundo natural demais. Os caras que a gente andava anos 90, começo de 2000, os caras malucos. Eu vou em tal lugar porque Deus falou comigo e a porta vai abrir. Dizer, bicho doido. Só que com o passar do tempo, nossa fé está tão natural que eu passei a sentir falta dos malucos. A gente só crê no óbvio. A gente só crê na força do nosso braço.
A gente só crê no nosso potencial. A gente só crê no trabalho que temos. Sabe por que tem gente cortando um dobrado no maior país do mundo e não consegue romper? Porque ele veio para cá acreditando que é um bom carpinteiro, é um bom pintor, é um bom carpinteiro. Ele veio para cá achando que é um bom no que ele faz. E aí está ralando aqui. Porque, irmão, eu preciso te dizer, a fé é o único mecanismo capaz de transformar 2 mais 2 em 10. Sabe por que você não está vivendo coisas grandes? É porque acha que está na força do teu braço. Deus, quando prometeu, não olhou a sua capacidade. A gente precisa entender, escuta, dobra atenção. A gente precisa entender que Deus não está procurando facilidades no processo. Se eu, Rogério Barreto, tenho o poder de prometer qualquer coisa a alguém, escute isso. Muito provavelmente eu facilitaria o meu trabalho. Garoto é bom de música, eu logo digo, vai gravar um CD. É bom de futebol, eu já levanto um profeta, vai jogar no Real, no Barça, só não no Atlético de Minas, porque ninguém merece. Não, tem que ser bênção, não luta. Tô brincando. Nada de galo aqui. Irmãos, se ele tem aptidão para liderar, eu digo, vai ser diretor executivo de tua empresa. Aí Deus olha todas as nossas aptidões. Em tudo que você é bom, você deve ser bom em alguma coisa. Até casou, deve ser bom em alguma coisa. Não, deve. Ele faz um scanner de tudo que você é bom. Canta bem, fala bem, trabalha bem, produz. Aí Deus vai lá e escolhe uma coisa que você não tem habilidade. Sabe quem Abraão era? Abraão já era estruturado quando Deus o encontra. Abraão não era pobre quando Deus o encontra. Abraão não era uma pessoa sem família quando Deus o encontra. Abraão não era um homem sem estrutura. Por isso Deus tira da terra, da parentela e da casa dos pais. Abraão tinha tudo isso. A única coisa que Abraão não tinha, filhos. Aí Deus tira ele do que ele tem para fazer ele produzir o que ele não pode. Eu não sei se você está no mesmo culto que eu, não. Talvez a gente esteja em culto errado. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida essa noite. Deus vai tirar você daquilo que você domina para te fazer triunfar em áreas que você não conhece. Eu estou profetizando. Deus vai tirar você daquilo que você domina para te fazer crescer em áreas que você não conhece. Eu queria que você levantasse essa mão. Uma mão é pouca, levanta logo as duas. Deus te fará romper em realidades que você não domina. Só porque Deus vai fazer isso, pastor Rogério? Só para te dizer que o Deus que você serve é caçador de glória. Tudo que ele faz é para a glória do seu nome. Quem é Abraão, pastor? O cara que crê contra a esperança. Segunda característica de quem vai viver coisas extraordinárias é que ele não enfraqueceu na fé. Diga comigo, não. Credo, está amarrado, vamos lá. Não. Enfraqueceu na fé. No dia que ele creu, ele foi até o desfecho do processo. A mesma fé que fez ele sair de casa é a mesma fé que fez ele abraçar um filho 25 anos depois. Vou dizer isso de novo. A mesma fé, André, que fez ele sair de casa, é a mesma fé que fez ele abraçar um filho 25 anos depois. Pastor Rogério, como é que Abraão faz isso? Ele desenvolveu algo que eu gosto de chamar de constância. E o problema da nossa geração é que a gente é bom para começar, ruim para continuar. Sabe por que o pastor Carlos tem muito trabalho com você? Você é bom para começar. Sabe por que o líder
Tem dificuldade de liderar você? Você é bom para começar. Sabe por que a pastora Fátima tem que ficar atrás de você? Você é bom para começar. O seu problema não é começar. Startar tem um monte de gente que starta. Começar tem um monte de gente que começa. Porque Abraão recebe um projeto extraordinário? Porque a fé capaz de movê-lo de casa, 25 anos depois, é a mesma capaz de fazê-lo abraçar um filho. O problema da nossa geração, escuta, é que a gente é horrível para concluir coisas. Nossa fé tem prazo. Aqui não, porque vocês são tudo legal, mas lá onde eu sou pastor. Lá onde eu sou pastor, eu lido com uma rapaziada. Só deixa eu falar, pastor? Deixa. Amanhã eu sou conserta. Tem culto amanhã, né? Amanhã eu sou conserta. Eu vou embora mesmo. Brincadeira, pastor. Lá na minha região, aqui não tem, mas lá onde eu sou pastor tem. O meu grande desafio é conseguir lidar com pessoas que a fé dele tem prazo de validade. É só 3 meses. E eu estou quase chamando pelo nome, que hoje eu estou profeta demais. Aqui não tem, não. Mas tem gente que toda hora você tem que dar um gás nele. Porque ele começa, mas não conclui coisas. Não tem nada mais trágico para um pastor. Escute o que eu vou dizer. Não tem nada mais trágico para um pastor do que mandar o culto, um cartazinho de culto da igreja, anunciando aos crentes da igreja que hoje tem culto. Isso é trágico. Isso é horrível. E por que isso, pastor? Porque a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora estão correndo um grande risco de, se eu voltar daqui 3 meses, não estarem aqui me ouvindo de novo. Porque é bom para começar. A fé dele é ótima em dar start. Ele é gasolina. Tu joga e ele pega. Só que daqui a pouco... Sabe o que Abraão me ensina? Que ele não está perseguindo um resultado. Está perseguindo uma visão. Anote isso. Quem persegue resultado se frustra quando os resultados não vêm. Quem persegue uma visão se mantém quando os resultados não vêm. Oh, glória. Dá glória aí para ninguém achar que é com você. Tá? Porque toda hora a gente tem que dar um choque em você. É porque a sua fé é movida de resultados, não de propósito. Ô irmão, olha para mim. Fixa bem o que eu vou te falar agora. Fixa bem isso na mente. Abraão recebe uma promessa com 75 anos. Quantos? 75. Quantos? 75. Velho ou novo? Velho ou novo? Novo. Pra você ter uma noção de quanto ele era novo, depois da promessa ele ainda viveu 100 anos. A gente não pode comparar com a nossa realidade hoje. Beleza. Dito isso, mas já é um senhorzinho. Ok? Está meio capengando. O corpo está amortecido, não vamos falar sobre isso hoje. Está ruim. Senhorzinho. Senhorzinho. Que recebeu uma promessa. Quanto tempo Abraão levou esperando uma promessa? 25 anos. Diga comigo, 25 anos. 25 anos. Durante 25 anos, não se teve um atraso na regra. Durante 25 anos, não se teve um aborto instantâneo. Durante 25 anos, não se perdeu nenhuma gravidez. Bruno, durante 25 anos, o céu não deu nenhum sinal de que ia fazer. Isso me fascina na fé.
Porque fé não pode ser movida por resultado, tem que ser movida por propósito. André, tem gente que só anda por resultado, nunca por propósito. Pastor, por que é que Deus não falou com ele dizendo, ó, só para você saber que a coisa está mudando, vai atrasar o mês. Só para você saber que a coisa está mudando, vai abortar uma gravidez. Nenhum sinal! Particularmente eu acho, a maior certeza que eu tenho de que Deus está fazendo algo grande está escondida atrás do silêncio do céu. Imagine que você está conduzindo um carro, o meu carro, lá na minha região. Eu conheço a região, você não. Mas você está indo bem. Escuta, você está indo bem na viagem. Não errou nada no trajeto. Eu vou falar para você, ei, presta atenção na direção. Não. Sabe que hora que eu vou interromper o processo de direção? Quando você pegar o caminho errado. Aí eu vou dizer, epa, não é esse caminho não, volta. Enquanto você estiver no caminho certo, a gente vai seguir viagem. Pastor, por que Deus não está falando nada? Continua, é o caminho, Pastor, por que o céu está em silêncio? É o caminho. O céu só vai se manifestar se H aparecer, se Ismael nascer. Mas fora disso não, vai. Pastor, o que Abraão me ensina? Ele me ensina que para viver grandes projetos, nossa fé não pode ser inconstante. Teve fé para começar, continua. Oh. Segura aí na mão de alguém, segura por favor. Enche esse pulmão aí, enche. Diz para ele, teve fé para começar, continua. Vai. Teve fé para começar, continua. 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 As pessoas que têm fé para começar, mas não para continuar, toda hora está precisando de uma voz. E o problema da voz é que ele nunca quer a voz do pastor. Ele quer a voz do profeta. Aí ele tem um pastor profetizando sobre a vida dele aqui, todo culto, mas ele precisa ouvir o cara lá da China. E o problema de quem anda atrás de sinais é que eles encontram. Vou dizer isso outra vez. O problema de quem anda atrás de sinais é que eles encontram. E na cabeça dele tá certo, porque é o que ele queria. E o céu não trabalha com o que você quer. O céu trabalha com propósito. Por isso Jesus disse assim, Pai, se possível, afasta de mim o cálice. Todavia, não é o que eu quero não, porque eu não sou movido pelo que eu quero. Sou movido pelo que o céu tem para fazer. O céu só se move por propósito. Quer ver as coisas acontecerem e continua. Posso liberar essa palavra de Deus? Está na hora de você parar, de quebrar toda vez. Precisa virar uma chave em você. Eu gosto de classificar pessoas que toda hora caem como pessoas movidas por motivação. Assim como eu classifico pessoas que sempre são constantes como pessoas ativadas no processo. Enquanto você for movido por motivação, em dado momento você vai parar. Mas quando você virar uma chave... Esses dias alguém chegou em mim e disse, Pastor Rogério, a gente está precisando fazer alguma coisa na igreja. Eu disse, o quê? Ele disse, eu não sei. Pastor, é o senhor? Eu disse, é. O que a gente vai fazer? Eu disse, sobre o quê? E ele me disse, eu estou sentindo os irmãos meio desanimados. A gente precisa dar uma carga nele. Bora fazer um evento. Bora fazer um culto. O culto do soldado ferido. Aqueles mesmos que se ferem 2 em 2 meses. É uma gastação de energia que essa turma... Pastor, essa é a nossa missão. É. A sua sorte é essa. Que é uma perca de energia concentrada em gente que vai parar daqui 2 meses. E ele me disse, pastor,
A gente precisa fazer alguma coisa. Porque eles estão desmotivados. Eu disse, o quê? Eu não sei. É o Senhor. Eu disse, não, eu não tenho o que fazer por eles. E eu disse, meu irmão, se a cruz não motiva ele, se o Calvário não motiva ele, se congregar não motiva ele, se ler a Bíblia não motiva ele, se orar não motiva ele, se jejuar não motiva ele, se congregar com os irmãos não motiva ele, não tem o que eu possa fazer. Só que, irmão, isso aqui não é, aleluia, lugar que a gente aplica injeção de ânimo para 2 meses. Se você lidar com a palavra, você vai parar de cair toda vez que a tua mão. O problema é que eu não leio a palavra para não falar você. É que os crentes, escuta o que eu vou dizer e decore o que eu vou dizer, acham que a responsabilidade da palavra é só do pastor. E enquanto você não crer a ponto de fazer um devocional diário, você vai vir para cá domingo à noite, pastor Carlos vai separar o filé do boi para você, tu mastiga e vai embora. Aí volta, mais uma semana, filézinho do boi, mastiga, embora. Só que dieta só dá resultado quando ela é constante. Não temos culto todo dia aqui, mas você pode fazer um culto todo dia lá. Para quem são os grandes projetos, pastor? Para quem desenvolve a habilidade da constância. Sabe o que Abraão me ensina? Terceira proposta de Abraão. O texto fala sobre concentração. E o único meio de vencer a inconstância é se nos concentrarmos em alguma coisa. O texto diz. E não atentou, posso usar a palavra, não se concentrou no ventre de Sara amortecido. Nem tampouco em si, porque já era de quase 100 anos. No que Abraão se concentra, pastor? Ele se concentra em quem falou. Concentração é fundamental para viver grandes projetos. Como é isso? A gente precisa, escuta, precisa parar de se distrair. Aleluia. Diga isso para alguém. Você precisa parar de se distrair. Você precisa parar de se distrair. Precisa parar de se distrair. Sabe qual é o nosso problema? Tudo rouba nosso foco. Quando Abraão recebe a promessa, o texto diz que ele não se concentra no que não tem. E deixa eu te dizer uma coisa. Abraão faz isso porque Deus não usa o que você não tem. Vou dizer isso outra vez. Deus não usa o que você não tem. Deus só usa o que você tem. Por que Abraão não se concentra no ventre de Sara, nem no seu corpo envelhecido, pastor? Abraão não se concentra nisso porque sabia que Deus não ia usar o que ele não tinha. Sabe qual é o meu problema? É que eu sempre vou fazer leitura do que Deus falou com base no que eu tenho para produzir o que Deus falou. Pastor, por que é que Abraão não se concentra? Porque ele sabia que o que ele tinha não era suficiente para alcançar o que ele precisava. Sabe qual é o meu problema? É que eu venho para os projetos de Deus concentrados no que eu tenho para fazer. Só que quando Abraão faz a leitura, ele entende, o ventre de Sara não produz, não vai vir daqui.
Meu corpo amortecido não vai vir daqui. Só estou tentando te dizer que grandes projetos nem vêm de alguém para você, nem você é capaz de produzir. Só o céu. Eu conheci um homem que mudou minha vida com uma declaração. Ele abriu uma igreja. Não é um pastor muito efetivo. Foi levado ao ministério, um bom obreiro. Chegou ao ministério. Quando chegou no ministério, logo teve a oportunidade de abrir uma igreja. E não era um pastor muito bom. Não tinha a habilidade necessária para estar à frente de algo. E aí ele chamou alguém para conduzir essa igreja. E essa pessoa começou a conduzir, a igreja começou a crescer, e ele ficou na cobertura do processo. Era um homem bem sucedido, próspero. E eu fui falar com ele um dia. E disse, rapaz, como é que você faz com esse... Por que você não vai cuidar da sua companhia e deixa esse negócio de igreja? Já que você não acha que não tem perfil. E ele me disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse, ter igreja é o equilíbrio da minha companhia. Vou dizer isso de novo. Ter igreja, financiar o projeto, cuidar de obreiros, cuidar de um pastor, colocar uma família pastoral. Ter igreja é o equilíbrio da minha companhia. Eu só tenho companhia porque eu tenho igreja. Existem pessoas que acham que o que ele tem é fruto da sua habilidade. Ele é um bom carpinteiro. Ele é um bom construtor. Ele é um bom pintor. Sabe o que Abraão entende? O que eu vou viver não é fruto da minha habilidade. Meu corpo já está amortecido. Sabe o que Abraão entende? Ele entende que ninguém é responsável por produzir. Ele olha o ventre de Sara e diz, daqui não sai. Única coisa que sobra, palavra que o céu deu. Eu quero ser boca de Deus. Eu quero ser boca de Deus. Sabe por que você está sofrendo essa América, batendo cabeça em tudo que é canto? Porque até agora você achou que alguém ia fazer por você e não fizeram. Porque o que você precisa viver não está na mão de ninguém. Você achou que era capaz de produzir e não tem habilidade para isso. Porque o que você vai viver não está na tua mão. Posso te dar uma palavra de Deus? Creia que quem falou com você foi o céu. E se vir do céu para você, eu não sei se você está no mesmo culto que eu, mas eu preciso ser boca de Deus sobre a vida de alguém. Está na hora da gente desenvolver fé capaz de nos fazer andar a despeito de tudo que possa não produzir aquilo que queremos. Abraão não está concentrado no que falta. Jesus um dia está saindo de Jericó. Está saindo? De Jericó. Está saindo? Estou aqui ou não? Saindo? Saindo de Jericó. Tem um cara sentado no caminho que é cego. Aí Jesus vem passando, geral tumultuando. Geral ficou bem carioca, né? Todo mundo fazendo um barulho. Todo mundo fazendo um barulho. Aí ele pergunta, quem está passando? E alguém informa, Jesus. Ouviu o nome de Jesus, não dá um glória, já denuncia algum problema em você. Jesus. Ah, não tem como ouvir esse nome, não. Jesus. Quem está passando? Não. Pastor, não sinto nada. Se converte. Jesus. Jesus passa. Quando alguém diz quem está passando é Jesus, esse cara começou a gritar. Pastor, e por que ele grita? Porque ele era cego. Não mudo. Jesus! Jesus! Por que, pastor, que ele está gritando? Porque ouviu. Porque ele era só cego, não surdo. Quando ele ouve, ele grita. Por quê? Porque a cegueira é sua limitação, mas ele não está concentrado no que falta, está concentrado no que tem. Deus não vai usar o que você não tem, só o que tem está passando. Jesus! Alguém diz, ele ouviu. O mestre te chamou. Sabe o que o texto diz? Que ele levanta, porque ele é só cego, não paralítico.
Está na hora de você se concentrar no que tem para Deus te fazer alcançar o que você precisa. Não se distrai. Vou de novo. Não se distrai. Não. Precisa entender que um dos grandes vilões daquilo que você espera viver pode ser a distração. Sim ou não? Pastor Carlos, Eliseu caminhou com Elias. Eliseu caminhou com Elias. Um dia Elias disse assim: Deus vai me levar. Pastora Fátima. Aí ele faz uma proposta e diz assim: pede o que você quiser que eu te dê. Se Deus falasse isso com você hoje. Alguém gritou ali: grincar. Pede o que você... Sabe o que o texto diz? Poder de concentração. O texto diz o seguinte: que Eliseu olhou para Elias e disse assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero porção dobrada do teu. Elias olhou e disse: dura coisa pediste. Todavia, se você me ver quando eu for tomado de ti, o que você quer acontecerá. Ó, que loucura. Pastor, é simples. É só andar com Elias. É simples não. Os caras estão andando junto. Andando junto. Num dia que ninguém espera, o céu rasga. Qual é a proposta? Se me ver, não vê o que aconteceu, me ver, aí o céu abre. Desce carros e carros de fogo. Misericórdia. Um redemoinho aparece. E Elias é tomado. Pergunta que não cala. Se nós estivéssemos nesse culto hoje, Luiz, e o céu abrisse aqui, você ia olhar para mim ou para o céu? Imagina se carros começam a descer aqui. Você vai olhar para quem? Para mim ou para os carros? Se cavalos de fogo começam a andar aqui, você vai olhar para mim ou para os cavalos? Sabe o que acontece? Todo movimento espiritual começa e Eliseu está assim, ó. Oh! Abriu o céu, não deu nada com o céu aberto. Eu tenho logo com Elias. Desceu o cavalo, não deu nada com o cavalo. Eu tenho com Elias. O redemoinho, não deu nada com o redemoinho. Eu tenho com Elias. Está na hora da gente parar de se distrair, porque Deus só entrega projetos para quem não se distrai. Distrai qualquer coisa. Qualquer rabo de saia te tira da igreja. Distrai qualquer coisa. Qualquer dinheiro que você não quer entregar te tira do projeto. Se distrai com qualquer coisa. Qualquer palavrinha que te deram, me ofenderam. Ô, irmão. Vive num motim toda hora porque é distraído. Se distrai com qualquer coisa. A propostinha é melhor. Aquilo ali parece melhor. Aquele ali parece melhor. Aquela realidade melhor. Se distrai mole demais. Por isso você não vai acessar coisas grandes. Porque coisas grandes é para quem não se diz. Glória a Deus. Aleluia. Ora basturi. Aleluia. Ura badara cheia, calavaçou. Oh, aleluia. Pastor, o senhor não está no meu lugar. Não, irmão. Já passei pelo teu lugar.
E eu só não estou nele hoje porque eu soube passar por ele. Oh, um monte de obreiro que se distrai com qualquer bobeira. Ontem eu preguei aqui, falei sobre o dardo inflamado. Toda hora o diabo seta teu coração. Toda hora. E você não tem fé, escudo da fé, não apaga dardo inflamado, vive na luta. E aí você transforma uma fase legal, gostosa, um desenvolvimento bom que era para estar te atingindo, na pior fase da tua vida. Se distraia, cara. Ei. Se distraia. Se comprometa com o propósito de Deus na sua vida a ponto de não ver mais nada. Vou dizer isso outra vez. Anota isso em algum lugar, pelo amor de Deus. Sabe o que é não atentar para o ventre de Sara? É não ver mais nada. Se comprometa com o propósito de Deus na sua vida a ponto de não ver mais nada. Não enfraqueceu. Também não atentou. Quarta coisa, não alimentou a incredulidade. É engraçado porque a incredulidade se alimenta. Aqui não tem pessimistas, não. Não, aqui é todo mundo igual o pastor. Tudo positivo. Mas eu conheço gente que gasta tempo, força e energia alimentando incredulidade. Irmão, tem gente que 10 minutos de conversa é tão tóxico, tão cansativo, tão ruim, que você quer fugir dele. Abraão tem um monte de impossibilidades. E o que ele passa a vida fazendo? É uma vida. 25 anos é uma vida. Quem tem mais de 25 anos aqui? Não faz, não se entrega, não precisa falar, não. Eu sei, a cara já disse. Não precisa falar, não precisa. A cara já disse, eu já olhei daqui. Quem tem menos aqui? Ué, a cara já disse. Eu, hein? É ruim, hein? Irmãos, 25 anos é uma vida. E por que esse cara não para, pastor? Porque passou 25 anos alimentando a fé. Você precisa alimentar a fé. Precisa alimentar a fé. É o que não vai te deixar parar quando tu disser que as suas coisas não vão acontecer. Você precisa alimentar a fé. É o que vai te manter buscando quando toda a tua realidade isso é o contrário. Você precisa alimentar a fé. É o que te fará crescer quando nada está fazendo sentido. Você precisa alimentar a fé. Você precisa desenvolver uma fé de tal maneira, alimentá-la de tal forma. Alimente-se com o que Deus fala, alimente-se com a sua palavra, alimente-se, aleluia, com cultos, alimente-se congregando, alimente-se em comunhão com os irmãos, alimente-se, aleluia, orando, alimente-se em Jesus. Você precisa alimentar a fé. Eu estou com um casal na minha igreja que essa semana me abraçou e disse: pastor, eu queria pedir tua bênção para ir embora. Eles chegaram, deve ter uns 4, 5 meses. E eu disse: tá bom? Nós queremos. E ele veio na minha sala, pastor, e perguntou e pediu a bênção. E depois que ele pediu a bênção, ele disse: o que você acha que eu devo fazer? Eu disse: você está me consultando ou pedindo a bênção? For para pedir a bênção, Deus te abençoe. Vou estar orando pela tua família, foi um prazer te conhecer. Foi ótimo congregarmos juntos nesse tempo. Pode ir com Jesus, vai dar tudo certo. Você quer o meu conselho? Ele disse: pastor, porque tudo que eu planejei não aconteceu. Eu falei: porque você está alimentando a coisa errada. Pastor, eu vim para cá cheio de sonho. Disseram que eu ia comprar a América inteira, eu não compro nenhum carro para andar. Enjoy. Você tem duas opções para viver aqui. Ou você vive crente ou vive frustrado. Vou dizer isso de novo. Ou você vive crente ou vive frustrado.
Porque em 25 anos Deus não falou nada, não deu sinal nenhum. E Abraão vivia crente, porque ele decidiu alimentar. Pastor, como é que eu faço isso? O texto nos ensina. Sabe como Abraão foi fortificado? A Bíblia diz, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ou seja, não alimentou a mesma, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Só é fortificado quem passa por momentos de possibilidade de fraqueza. Pastor, quando a insegurança rondava, Abraão dizia, glória. Quando tudo dizia, não vai ser possível, Abraão dizia, glória. Quando ele olhava para a senhora só ficando mais velho, ele dizia, glória. Quando ele olhava a realidade indicava a sua verdade, ele dizia, glória. Quando ele olhava, aleluia, os dias se avançando e nada acontecendo, ele dizia, glória. Quando ele olhava, aleluia, o ventre de Sara amortecido, ele dizia, glória. Quando ele olhava a verdade sobre a qual ele vive, ele dizia, eu estou esperando você abrir a boca, porque tem gente no mesmo quadro. E enquanto você vai dando glória, eu preciso ser boca de Deus para dizer que Ele vai fortificar a sua... Isso, levante a mão mais alto que você puder. Isso, talvez como Abraão, você começou a enxergar verdades. Pastor, minha verdade é tão complexa, eu não estou vendo porta aberta, vai dando glória. Pastor, minha verdade é tão complexa, eu não estou vendo caminhos abertos, vai dando glória. Pastor, minha verdade é tão complexa, eu não vejo possibilidade de restauração no casamento, vai dando glória. Ai, vai, abre essa boca se você está no mesmo culto que eu. Isso. Segura aí na mão de alguém, segura na mão de alguém, segura. Levanta a mão dele como um exército, levanta uma bandeira. Vai, quero te fazer um convite. Um coral de adoração. Isso. Um coral de adoração. Vai. Isso. Vai dando glória. Vai. Tô sem saúde, pastor, dá glória. Tô sem dinheiro, pastor, dá glória. Tô sem emprego, pastor, dá glória. Tô sem condições, vai.